Um minuto pode mudar uma história. Por quê? Porque muitas vezes a gente não para pensar, a gente não para ouvir, né, as pessoas, né, o que acontece, o que vive a pessoa, o que a pessoa sente, qual o sentimento, o que está passando na cabeça dela, o que será, né? Por que tudo isso? Por que ninguém me entende? Por que ninguém me escuta? Por que ninguém para ouvir? Por que muitas pessoas acham, muitos porquê? Aonde procurar ajuda? O que fazer? O que acontece? Eu não sei o que passa. As pessoas não me entendem. As pessoas, eles não me ouvem. Eu falo, eu grito, mas ninguém me ouve. O que está acontecendo? Por quê? Gente, é muito porquê. Por que eu estou vivo? Por que as pessoas não precisam de mim? Eu não faço falta. Ninguém vai sentir a minha falta. Para quê? Todo mundo é feliz, menos eu. Só que ninguém consegue ver. Ninguém consegue enxergar. Eu não consigo falar. Eu não consigo me expressar. Eu prefiro ficar no meu cantinho. Eu prefiro ficar no meu quarto. No meu quarto escuro, assistindo, vendo coisas engraçadas. Assim eu não atrapalho ninguém. As pessoas vão poder ser felizes, porque pouco importa se eu estou aqui ou não. Eu não faço falta. As pessoas não vão sentir falta de mim. Por quê, gente? Por que esse tipo de pensamento? O que está acontecendo com a saúde mental? O que está acontecendo com as pessoas que têm esse pensamento? Por que eles estão carregando isso? As pessoas muitas vezes ouvem coisas. Para que estudar? O que é você? Tanta gente faz aí medicina, faz advocacia, né? Faz administração. Estão vendendo bala no farol. Acho que não precisa estudar. Acho que não precisa. Será que o pensamento é esse, gente? Esses são pensamentos das pessoas que estão aí vivendo de uma forma muito difícil. Então, nós não podemos parar a vida. Nós temos que olhar do lado. Nós temos que olhar as pessoas. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Patrícia, Su, Isa, Eri, Memphis, acho que eu vi ali também. Seja bem-vindo, pessoal. Por que escolher esse tema, gente? Escolher esse tema é uma maneira de ajudar muitas pessoas, né? O foco, né, principal é o quê? Ajudar as pessoas a pararem, cuidarem de si, buscar, né, uma forma melhor de viver, uma forma melhor de principalmente entender, né? Não importa se o meu vizinho ou a minha vizinha não está olhando para mim, mas o que importa mesmo é como que eu vou aprender a lidar, né, com a situação. Então, a intenção, né, é o quê? É ajudar as pessoas a, sabe, a ver que um minuto ela pode mudar a vida dela, né? Boa noite, dona Arlinda, seja bem-vinda. Então, assim, é parar e ver o que está acontecendo com a sua saúde mental, né? O porquê desse pensamento, por que esse foco, essa forma de pensar que
eu não preciso existir, tanto faz, né? Por que tudo isso? Né? Então nós temos que fazer o quê? Parar, né? E refletir, né? Muitas coisas. E outra, gente, quem tem adolescente, né? Olha mais para eles, né? Eu sei que a vida é muito corrida, mas nós precisamos olhar mais, sim, tá? Dar mais uma atenção aí, né? Especial, vamos falar assim, né? Não que a gente não ama nossos filhos, mas a vida, né? É corrida, né? Tem aquela coisa de como lidar, né? Como saber lidar com tudo isso. Então, assim, a intenção é porque, né? Setembro está muito longe, né, gente? Né? Setembro Amarelo, que é, né, falar sobre suicídio. E eu até comentei na live anterior que uma paciente postou no status dela, né? Nossa, gente, tanta gente morrendo, tanta gente se suicidando, e as pessoas vão esperar em setembro para falar, né, sobre esse assunto. Aí eu até mandei para ela, falei assim, não, a gente não pode, né, esperar de forma alguma, né? Eu venho falando de várias situações, né? E vários temas, desculpa, acabei me perdendo aqui, vários temas. E esse é um dos temas que precisa ser falado, né? Porque as pessoas acabam, né, se suicidando e isso é o que acontece mesmo, né? Então a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, tá? Então a intenção é ajudar, né? Sempre, né? E desculpa aí, gente, dá uma batidinha aqui. E o que a gente precisa fazer? Entender, né? E ajudar as pessoas da melhor maneira possível, né? Então, o foco principal é esse. Então, falar sobre esse tema tem algumas coisas até, né? Vamos falar assim, um pouco pesada, modo de falar, mas são coisas que precisam ser faladas, né? Então, assim, a maioria dos pacientes, eles chegam a esse ponto principalmente por qual motivo? Né? Porque elas acabam se tornando pessoas com problemas com transtornos mentais, né? E a maioria do número dessas pessoas, elas apresentam esses transtornos mentais, especialmente através do que, gente? Que a gente sempre fala, depressão, né? Um transtorno de estresse, né? E pós-traumático, qualquer coisa que possa ter acontecido na vida da pessoa, né? Então, assim, não tem como, né? E esses transtornos estão ligados tudo também à ansiedade, né? As pessoas ficam ansiosas, né? Vocês conseguem entender como uma coisa, ela tá ligada à outra, não foge? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né? É tudo ligado, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? As pessoas não entendem. E a gente que lida com essas pessoas, né? A gente sabe que um minuto mesmo pode mudar a história da pessoa. E não importa se é nessa parte de suicídio, é em qualquer situação, gente. Então, assim, pega um minuto da sua vida, um minuto da sua história, vocês precisam pegar, parar, pensar e analisar onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado. Mas assim, não é se culpar, gente, não, pelo amor de Deus, eu quero que vocês se analisam. Eu estou errando aonde? Aonde eu posso melhorar, né? O que eu posso buscar um amanhã melhor? Se alguém está te dando um alerta, gente, acende a lamparina, né? Alguém falou alguma coisa, gente, aonde eu estou errando? Então, peraí, vou dar uma olhada, né? Só que assim, muito, não é nem um pouco, gente, diferente que vive. Lembra que eu falei lá no começo? No cantinho, fechado,
deprimido, para quê? Não quero viver, por quê, para quê, né? Não se interagir com a sociedade. Então, tudo isso a gente precisa, né, parar, né, e analisar. Então, assim, observa, se a pessoa começar a falar muito isso, né, dá uma observada aí, né? Ah, eu não quero, né? Para que eu quero viver? Não preciso viver, né? Toda ajuda é bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Então, assim, gente, desculpa, porque eu ainda tô com a tosse ainda do Covid, gente, que situação. Essa tosse não quer me largar. Então, aqueles que sofrem ou que sofreram, né, que passam, né, experimentam a piora dos seus quadros, né, os sintomas de transtornos mentais, pode ser vividos por qualquer pessoa, gente. Seja na população geral, entre profissionais da área da saúde, gente, é o que mais acontece, né? Porque a área da saúde, né, tem, né, a Paty aí, na área da saúde que tá aí, né, eles vivem, né, tem aqueles momentos, bom, nossa, fez a cirurgia, né, sucesso, mas também tem a outra parte, né, da cirurgia que não deu sucesso. Eles sabem que eles fizeram, né, tudo que eles puderam fazer, mas acontece, né? Então, assim, acontece muitas vezes também, né? Às vezes a gente não sabe se é obra de Deus mesmo, que chegou a hora da pessoa, o que que é. Seja bem-vinda, Letícia. Então, assim, são situações que a gente precisa, né, entender. Porque, às vezes, a gente vai lá no hospital, né? Boa noite, Roger, seja bem-vindo. E fala assim, nossa, que enfermeira chata, que enfermeira, né, ela é grossa. Nós também temos que entender, sim, eles precisam, né, ter essa cautela toda, né, mas a gente precisa entender que o trabalho deles é difícil, gente, é complicado, né, a gente tem que entender os dois lados, né. Marilene, seja bem-vinda. Nós temos que entender os dois lados, né? O lado de você como paciente e o lado de quem está te atendendo, né? Do profissional que está ali. Isso é no geral, né? Então, imagina, eles têm os problemas deles em casa, né? E nessa época que a gente está vivendo, então, né, as coisas estão piores ainda. Então, entre esses profissionais da saúde, nós, né, nós indivíduos que estamos passando por tudo isso, né, causa um impacto muito grande, né? Pode ser sentido de algum, né, parte mental ou pelo mundo, não o mundo, né, gente? Olha, o mundo ele é perfeito. Quem bagunça o mundo aí somos nós, né? Por quê? Porque se eu não fizer a minha história, não contar a minha história, se eu não mudar a minha história, se eu não melhorar a minha história, o mundo vai continuar do mesmo jeito. O sol, ó, hoje está um vento, uma ventania aqui em casa, que nossa pessoa vai carregar todo mundo. E é assim, né? Só que nós fazemos muitas coisas erradas, nós não melhoramos o meu mundo. Eu não melhoro o meu mundo, então não posso reclamar que o mundo está do jeito que está. Mas eu tenho que melhorar o meu mundo, eu tenho que melhorar a minha história, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que ser feliz. Sempre, né? Então, assim, a importância de você mudar a sua saúde mental, ela é imensa, tá? Então, a gente tem que ter vários cuidados. Muitas coisas podem ser feitas, né? Inclusive por meios digitais, hoje em dia, buscar. Seja bem-vinda, Elisângela. Buscar, né? Duda, seja bem-vinda. Dudinha, seja bem-vinda. Então, assim, o que a gente precisa? Buscar, sim, né? Locais, né? A rede social remota, onde se encontra diversos locais que vão ajudar as pessoas a entender melhor, né? Toda essa situação. Então, essas limitações em todos,
né, que os pacientes podem sentir, né, eles não se sentem confortável, né, é uma forma de oferecer atenção para eles. Um serviço de maneira, sabe, que você pode ajudar naquele momento que ele mais precisa. Né? Daniel, seja bem-vindo. Então, assim, nós devemos garantir esse suporte profissional, né, na área da saúde, né, para cuidar dessa parte, né, desse afeto, né, dessas pessoas que estão sendo afetadas, né, pela essa saúde mental. Só que, assim, aqueles que estão expostos, né, em maior volume, né, de mortes traumáticas, né, que estão atuando na linha de frente aí, a gente sabe que eles fazem o que eles podem, né? Mas a gente precisa ajudar, né? Querer mudar para você, psicólogo, vou falar com minha avó, tô com muita saudade. Ai, aqui a foto tá cortada, eu não tô conseguindo lembrar quem que é. Liga assim, tá? Seja bem-vinda novamente. Então, assim, olha, gente, que retorno maravilhoso, né? Muito bom você ouvir isso, né? Você ler, né? Isso, né? No caso. Então, o que a gente precisa, né? Ver as condições adequadas, né? Ajudar sim as pessoas que precisam ouvir, né? Se você não consegue, né, fazer, né? Vamos colocar assim algumas coisas, né? Que, como eu vou te falar, você não consegue ajudar a pessoa. Se você não consegue ajudar a pessoa, né? Encaminha ela, né? Então, assim, encaminha ela, pede para ela. Ah, tá, Dudinha, agora eu sei quem é. Você ajuda a pessoa, né? Procura uma ajuda profissional, né? Procura uma pessoa que vai te entender, que vai saber te explicar melhor. Porque às vezes a gente, né, pessoas aí acham que é frescura, né, é falta de um tanque para lavar, é falta disso, é falta daquilo, entendeu? Então assim, não, gente, né, nós estamos no mundo, numa época diferente, né, num século diferente, né? Então muita coisa já, né, não estamos mais na época da carroça, né? Não, né, que portanto os atendimentos online, né, gente? Não precisa só ser presencial. Hoje você tem a opção de não sair da sua casa. Você tem a opção, lógico, a gente está em época de pandemia, tudo. Mas assim, o pessoal está amando essa opção de atendimento online, né? Falta, né, aquele contato, mas a correria do dia a dia, né? Então assim, você pegar ônibus, tudo, não sei o que, vai trabalhar, o horário, não dá para cuidar, né? Tá meio que assim. Então assim, exercer algumas funções, uma proteção, né, para essas pessoas. Durante o turno de trabalho, né, seria muito importante, gente, né, nos hospitais, né, mãe é seu filho, te amo, também te amo. Pegou o celular do pai para mandar mensagem, a mãe também te ama, filho. Então, assim, a gente precisa, né, desse auxílio para os profissionais, né, para todo mundo, gente. Né? O governo poderia garantir mais, né? Mas assim, né? A gente não pode, tem que lutar com as armas que você tem, né? Vamos colocar assim. Então assim, a pandemia, ela aumentou, né? Ela aumentou a taxa de pessoas, né, que estão tirando a própria vida, que estão se suicidando. E tá bem diferente, né? Porque né, que podem estar através dessa possível situação. Marcelo, seja bem-vindo. Porque assim, por trás de tudo isso, que aumentou o risco, né, sobre toda essa situação, a gente pode lançar mão de diferentes níveis de intervalo. Ele universal e seletivo, né? Eu vou explicar conforme a gente vai falando. Por quê? Né? As pessoas estão, né, muito ruim. E é ruim mesmo, gente, a palavra é ruim mesmo. Elas estão perdidas. Tem hora que você escuta assim uma mãe, né, o próprio paciente falar, você fala, gente, que situação. E fora com medo também, né, porque você tem filhos,
você tem filhos, né? Você tem uma filha adolescente, tem um filho de 7 anos, né? Então eles vão, né? Eles vão ter as fases deles, né? De escola, né? De briguinha daqui, o coração que bate, né? Tem todas essas fases, né, gente? Não dá para pular. Então, assim, vamos prevenir, né? Vamos prevenir. A minha filha faz terapia, né? Ela faz. Dá para fazer toda semana? Não, não dá. Não dá para fazer toda semana, vamos, né, ver outro meio, né? É o que eu sempre falo, paciente, né? O importante é fazer toda semana. Mas se não dá toda semana, você faz de cada 15 dias, né? Então, assim, por quê? Porque se você faz a cada 15 dias, para pensar, gente. Você não vai acumular as coisas do mês inteiro. Você vai acumular 15 dias. Lógico, a não ser, tem várias terapias que tem que ser em seguidas, né? Que você faz um tipo de terapia ali, que você vai aplicando alguns exercícios, alguns testes, alguma coisa, que aí você necessita de fazer toda semana, tá? Rosana, seja bem-vinda. Mas, gente, não deixa, né? Não dá para fazer a cada 15 dias? Faz uma vez por mês. Lógico, no começo, no início, tem tempo, depois você mantém, né? Então, tem várias formas de se cuidar. E essa prevenção, gente, que eu falo, ó, que é estratégicas universais, né? Tem como alvo todo da população o foco de alguns fatores, alguns riscos que se encontra nesse meio do indivíduo, que é o indivíduo único, né? Que é você, com certos riscos. A melhoria da saúde mental, gente, é a redução de risco, diminuição, isso mesmo, gente, é a diminuição de risco à população. Porque se você cuida da sua saúde mental, o risco de você querer se suicidar é mínimo. Você entendeu? Então você precisa. Então tem várias estratégias que a gente pode fazer, que a gente pode buscar. E olha, essas que acontecem muito na parte universal, gente, minha rinite tá aqui até hoje, tá atacada aqui, tá? Toda aula, desculpa aí. Então assim, o que acontece muito, alguns aspectos que levam, né, a essa parte. Violência doméstica, isolamento, né, isolamento social. Não só o social. Hoje nós estamos vivendo um isolamento social, mas nós temos adolescentes, nós temos adultos, nós temos até idosos, gente, tá? É geral, que se isolam. Eles se isolam, pessoas novas se isolam. E hoje em dia, nossa, gente, tem celular, é WhatsApp, é câmera de vídeo. Mas as pessoas preferem se isolar. Se eu não te mando bom dia, você também não me manda um bom dia. Isso é um isolamento social. Você está, sim, guardando coisas negativas. Pensa bem, gente. Elza, seja bem-vinda, saudades. Então, assim, vamos mudar essa forma de pensar, né? Então, assim, ó, solidão. Gente, é o caminho, é um pezinho. O luto, né? O luto tá assim, tá bem pesado, né, gente? O luto tá bem pesado. O consumo de álcool, né? Então, assim, o consumo de álcool, as pessoas estão assim, né? Vou tomar álcool porque assim o corona não me pega, né? Não, gente, não é assim. É a sua saúde. O álcool, como qualquer coisa, se é em excesso, se é além do normal, ele já é prejudicial à sua saúde. Ele pode não te prejudicar agora, mas lá na frente, aquele mundo, né, que você tanto fala, ele vai te prejudicar, né? Então, ó, problemas financeiros tá, né, bem complicado, tá difícil, né? As pessoas acabam perdendo o controle, acabam perdendo o foco, né? E assim, é culpa.
né? É difícil, gente, não é fácil não. E questões, né, a divulgação, né, referente a tudo isso, né, essa ideia de suicídio, gente, é bem pesada, né, é bem complicado, não é fácil. Principalmente quem já teve, né, situações assim na família, né, é bem difícil. E já a parte seletiva, elas são voltadas para pacientes com maior risco, né? Já é aquelas pessoas que seletivas, né? Selecionadas, né? Então, assim, essas que cometem suicídio é um grupo de pessoas que apresentam os comportamentos suicidas. Então, eu falei, né? Aquela parte que eu falei, são pessoas que algumas situações levaram, né, ao pensamento. E nesse outro caso do seletiva, já são pessoas que o comportamento delas já são suicida. Um exemplo, essas pessoas que teve uma frustração muito grande e para ela a vida já não tem mais sentido. E ela tenta de todas as formas. E ela tá assim, tá escancarado, viu? A família, como diz outro, não vê porque não quer, né? E outra situação, gente, o que eu tô falando aqui é que acontece com pacientes que já me falaram, já me contaram, entendeu? É uma situação bem complicada. E um outro exemplo dessa pessoa que tem um comportamento suicida, ela está totalmente no mundinho dela, no quartinho dela, fechado e não sai por nada. Então, o pensamento dela já é. E se você prestar bem atenção, você vai ver. Aquela pessoa que não tem motivação nenhuma, né? Aquela que eu falei lá no comecinho, né? Para a pessoa, né, ir buscando. Então, assim, são casos que as medidas voltadas para diminuir o risco dessa população foco, né, de comportamento atual, os transtornos mentais, né? Então a gente precisa buscar. Gente, eu vou falar violência doméstica, né? Vou falar um pouco rápido assim, senão a gente não consegue passar todo o conteúdo, porque eu acho importante, quanto mais vocês souberem ajudar é melhor. Então, assim, o doméstico, né, a violência doméstica, esse período de isolamento social, ela só tem aumentado, né? Então, a gente vê aí as pessoas, né, marido que tá matando, né, e a pessoa quer viver, né, e a pessoa acaba sendo interrompida a vida dela. Então, a resposta adequada para isso é o desenvolvimento, né, de estratégias que precisa para dar o suporte para esses pacientes. A gente precisa de uma estratégia, a gente precisa, né, saber trabalhar, né, porque você tem que ter muita cautela, saber trazer o paciente, né? E essas pessoas que sofrem essa situação, elas procuram um meio de deixar a casa, né? Então, é complicado, né? Elas deixam as suas casas, na verdade, e elas ficam frustradas, né? Pô, você construiu tudo aquilo, né? E onde eu errei? Né? Porque a pergunta é, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Ah, eu tenho o dedinho podre, né? Não, não é, gente. É porque a pessoa com quem você se relacionou, ela faz parte da sua história, ela fez parte da sua história, né? Então, se você se separa hoje, né? Ah, meu marido bebia muito, meu marido... Gente, a gente precisa entender que a sua história até ali foi uma. Daqui para frente você precisa construir outra. Como construir essa nova história? A gente precisa resolver a anterior e partir para frente, né? Então, assim, né? O isolamento, solidão e luto, gente, esta fase de isolamento social, então, nem se fala. As pessoas, né, elas estão assim, não aguenta mais a aceleração da sensação de medo, não aguenta mais ficar em casa. As crianças, então, os adolescentes, olha, a gente nem fala.
né, já não está colando mais essa situação, né? Olha, tem que tomar cuidado por causa do vírus, você não sabe se a outra pessoa está em casa, se não está, como é que tá, blá, 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 né? Toda essa situação. Então, assim, o sentimento de solidão, ele pode aumentar, sim, constituindo vários fatores de risco para um suicida, né? Então, a gente tem que ficar alerta. E também aquelas que estão vivendo o luto, né? A pessoa morreu e eu, né, para que eu vou ficar viva, né? Não consigo, então assim vai, né, gente? Não é fácil, não. Então, assim, por isso, né, que a gente fala, se envolva com os amigos, com os familiares, né, com a comunidade, né, que podem ajudar. Busca ajuda, né? Busca ajuda de uma forma ou de outra, né? E a gente precisa pensar nessas medidas que auxiliam, né? Se você não está passando por essa situação, mas sabe que alguém esteja, boa noite, Império Pet, seja bem-vindo. Então, assim, se você sabe alguém que esteja precisando, né, indica, fala para ela, busca ajuda, você precisa de ajuda, você precisa acreditar em alguém, né? Então, assim, a participação da comunidade, isso é muito importante, né? Das pessoas que possam ajudar, né? Que possa instruir essas pessoas. E verificar, entrar sempre em contato, né? Gente, tá tudo bem, não tá, né? Mesmo a pessoa não mandando, né? Eu costumo fazer isso, né, gente? Maior, né? Assim, às vezes tá muito corrido o dia, mas, né? Eu procuro sempre, né? Tá sempre falando, né? Paciente, eu sempre mando mensagem, oi, tá tudo bem? Como é que vocês estão, né? Como é que não tá? Então, isso é importante. Então, assim, esse serviço da saúde mental, né, e os profissionais da área da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, terapeutas, né, tem várias terapias alternativas, né, que a gente tem hoje, né, deve garantir, né, que esse paciente passa por esse momento que ele está vivendo de isolamento, de solidão, de luto, né. Teve uma pessoa que postou que perdeu a mãe. E ela falou, mãe, eu não consigo viver sem a senhora, né? A gente precisa também se colocar no lugar de quem foi. A gente não sabe como é que é o mundo lá do outro lado, né? Se existe o mundo, se não existe, né? Cada religião conta a sua história. Eu prefiro acreditar um pouquinho de cada uma, né? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, chora, despede dela tudo, coloca tudo pra fora, mas lembra, né? Porque lá você vê várias pessoas falando, onde a mãe dela trabalhou, a pessoa falando, né, o quanto ela foi importante, que ela cuidou dos filhos dela, né? Desde pequenininho, trabalhou acho que 10 anos nessa casa. E eu falei pra ela assim, olha quanto carinho. Sua mãe era uma mãe maravilhosa. Então, não pense dessa forma, porque se ela era uma pessoa tão maravilhosa, ela quer a felicidade dos filhos, dos netos, do marido, quem ela deixou, quem ficou aqui, não ela deixou, né? Agora pensa que ela vai cuidar de vocês lá de cima. Cada um, gente, cada religião, cada um tem um jeito de pensar. Não estamos aqui para falar de religião, tá? Mas estamos aqui para falar da saúde mental. Consumo de álcool, né? Também pode aumentar, a gente sabe que aumentou, né, nesse tempo aí, o pessoal fazendo festinha, fazendo churrasquinho na calçada, fazendo um monte de coisa. Então, assim, a gente precisa se organizar nas medidas da saúde, cuidar, porque se a gente bebe, né, tem cidade aí do interior, eu até ouvi lá no Paraná, que o governador, ele proibiu os bares abertos a partir de tal horário, das 8, acho que é das 8 ou das 10. Por quê? Porque o pessoal entortava o caneco, saía pra rua, batia o carro, qualquer coisa, vai parar onde? No hospital, no pronto-socorro, né? Emergência. E aí, né, tá tudo lotado os hospitais. Quem não quer acreditar que tá vazio, fica lá na porta pra ver, né? É Covid entrando toda hora. No dia que meu marido ficou internado, no domingo até que não, mas na segunda-feira, ó,
Eu conversei com o rapaz que tinha atendido meu marido, né? Quando ele chegou, eu perguntei para ele, falei assim, nossa, acho que desculpa, mas acho que é Pedro o nome dele. Eu falei, nossa, Pedro, hoje está movimentado, né? Ele falou assim, vixe, aqui tá chegando de 5 em 5, né? Muita gente chegando. Então, assim, e a gente via a viatura toda hora, né? O SAMU toda hora chegando, eu e minha cunhada. Eu falei, gente, né? Que, portanto, meu marido, como não estava, graças a Deus, não estava tão grave nada, o médico falou assim, não, é melhor o senhor ir para casa e cuidar em casa, porque é muita gente chegando, né? Então, assim, é isso que a gente precisa parar e ver, né? Que às vezes você tá aqui, aí você vai lá, bebe, né? Bebe uma cervejinha, anda de moto, cai, quebra uma perna, vai jogar futebol, quebra uma perna, vai para onde, gente? Vai para o hospital, vai pronto-socorro, né? Então, assim, vamos tomar cuidado, entendeu? Moderadamente, né? Vamos tentar ajudar e ajudar quem está na linha de frente, né? Porque muitos profissionais estão, né? Perdendo suas vidas, né? E a gente precisa deles. Então, vamos monitorar, né? Vamos monitorar aí a cachaça, né? Ninguém vai morrer não, gente. Desse jeito não, vamos cuidar. O desemprego, né? Lembra que eu falei lá, os problemas financeiros, né? São fatores de riscos, né? E bem documentados, né? Porque as pessoas, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, assim, esse auxílio do governo, né? Que é importante né, nesse prazo aí, nesse momento que a pessoa está precisando. Então, vamos ter cautela, né? Providenciar medidas, segurança, né? Tem aquele negócio de seguro-desemprego, fundo de garantia, o emergencial, né? Auxílio à moradia, né? Isso está ajudando muitas pessoas. Mas, querendo ou não, né? Baixa a autoestima, ó, cai. Gente, não pode deixar a autoestima cair. Tem tanta gente que... Tem muitas pessoas que com essa época da pandemia, aconteceu o contrário, né? As pessoas começaram a vender comida, né? Bolos, né? Tem muitas pessoas que tá indo bem. H10, seja bem-vindo. Então, assim, a gente precisa buscar, né? Essa divulgação, né? Que constrói, desconstrói, né? O saúde mental dos indivíduos, né? Os coletivos, sociais, políticos. Então, tudo isso a gente precisa, né, buscar. Tentar ajudar da melhor maneira possível. E eu falo, a saúde mental, gente, é mais importante. Por quê? Porque se essa cabecinha aqui, ela não está organizada, se ela não está pensando, agindo, tendo equilíbrio, tira tudo, gente. Por isso que eu falo, você precisa buscar a sua história, você precisa arrumar a sua história, você precisa, sabe, construir ela ali. A gente não pode carregar a nossa história do passado para a vida toda. A gente precisa resolver daqui para trás, né? Nós precisamos resolver. Nós precisamos aceitar, acreditar que aquilo que nós passamos, nós precisou passar. Eu aceito, eu me perdoo, né? Olha lá o perdão, né? A gratidão, tudo isso a gente precisa fazer, tá? Então, assim, esse processo todo, essas orientações, seja bem-vinda, Rosimeire. Tudo isso a gente precisa cuidar, né? Precisamos ver, né? Organizar, né? Esses sintomas, né? Tudo que está acontecendo na nossa saúde mental. Segue as orientações, gente, busca, ajuda, indica, entendeu? Que vocês vão ver que muita coisa vai melhorar. É a saúde de vocês que precisa melhorar. É a sua saúde mental. Briguei em casa com meu marido? Conversa. E outra, o marido também, a gente a gente dá, observa isso.
observa aquilo. Olha o que você está fazendo de errado. Eu falo, meu marido não me escuta, doutora, o que eu faço? Ele consegue vir? Não. Então muda você. E não é mudar, é entender como o outro é. Mas o outro precisa mudar. Ele precisa ver aonde ele está errando. Né? Então, olha aí, gente, olha as lamparinas aí, né? Então, assim, olha os fatores de risco, prestem atenção, né? O que precisa, né? As chances está aí, a chance está aí. O que tem, gente, olha, o que tem de terapeuta, né? Psicólogos, terapeutas, né? Gente que está trabalhando com essências, né? Porque, assim, no começo, quando você tá ali começando, né? Muito ansioso. Tem várias formas, gente. E se você faz, é aquilo que muita gente pergunta, né? Tem um professor que ele fala assim, quanto vale, né, a sua vida? O quanto você acha que vale meu trabalho? Aí tem pessoa, vale, né? Seu trabalho vale muito. O valor tem que vir da pessoa. É o seu valor. Né? Você tem que se valorizar. Todos nós temos que nos valorizar. E essa valorização tem que crescer. Então você tem que buscar esse valor dentro de você. Sempre. Acreditar em você. Porque se você não acredita em você, quem vai acreditar? Né? Então a gente precisa, a gente necessita de buscar dentro da gente. Queria falar um pouquinho sobre o comportamento, um pouquinho mais sobre o comportamento suicida, né? Então, assim, a ideia, né, dessa pessoa, ela necessita de uma atenção, sim, especial, né? E algumas, né? E alguma dessas pessoas, ela pode temer, sim, a esse tipo de serviço, né? Por quê? Porque você vai mexer na casca da ferida, né? E é muito engraçado, assim, modo de falar, tá, gente? É engraçado, mas, assim, a expressão é que você mostra pra pessoa e a pessoa, ela fala que ela quer, mas aí você percebe que ela não quer. Porque ela tem medo, né? Vou mexer? Tá quieto. Ela nem lembrava. Imagina, isso não atrapalha. Isso daí não me atrapalha mais. Será que não te atrapalha mais? Na hora que você vai perguntando, né? Que você vai introduzindo ali as técnicas, tudo. Aí a pessoa fala, nossa, eu não tinha parado para ver. É verdade. Aí a pessoa desaba, né? Aí ela consegue colocar para fora. Aí você fala, tava escondidinho, né? Tava bem escondidinho. Então, assim, gente, hoje a gente tem as terapias online que pode ser aplicado, né? Que né, é liberado, né? Sempre foi. As pessoas têm buscado, sim, essa terapia. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Então, assim, os profissionais da saúde mental, eles estão preparados, né? Então, nós estamos preparados para isso. Mas não depende só do profissional estar preparado, né? O paciente também tem que estar preparado para isso. E você marca, às vezes ele não vai, você marca, ele não consegue. Alguns você entende, né? Que algumas coisas como você acompanha, você vê que, né, tá tendo algumas coisas, mas acontece. Então, assim, e muitos, né, vêm, vai e depois volta, né? Então, assim, a gente precisa garantir a avaliação, a abordagem, os cuidados com esse paciente e que eles apresentem esse comportamento suicida, tem um cuidado, sim. E pode incluir o uso de algumas, né, formas de trabalhar, tá? Atendimento à distância, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa e necessita buscar. Outras situações aqui, né, nesse momento que a gente vive, né, que é um impacto muito grande, pacientes, né, e seus familiares, né, que aumenta também esse risco, né, de suicídio.
a interrupção, mudanças de estratégia de ensino para os jovens que podem estar ansiosos sobre tudo isso, medo do futuro, gente. Eu estou com um paciente que eles falam assim, tá, mas a gente vai perder o ano, não sei o que. Gente, calma, uma coisa de cada vez, né? Você está fazendo a sua parte, você está estudando? Nossa, eu estou estudando demais. Né? Meu filho começa às 7 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Para 1 hora para o almoço, tem um intervalinho de meia hora de café de manhã da manhã e um cafezinho à tarde de 15 minutos. Mas para eles também é cansativo. Está sendo cansativo para todo mundo. Mas ainda que eu acho que a gente ainda tem um diferencial. Tem muitas pessoas que não têm mais isso. Cadê a gratidão? Cadê acreditar em você? Cadê acreditar na sua vida? Né? Então, assim, a gente precisa, né, ajudar essas pessoas, né, sempre, gente. Batendo muito nisso, porque a gente precisa, né, quanto mais você ouve, é aonde você vai, né, aprender, né. Então, assim, gente, nós temos o setembro, né, amarelo, sim, né, mas, olha, esses últimos 6 anos aumentou, né. Então, assim, é 30% aí, gente, das pessoas estão tirando a própria vida. 30% é muita gente, não é pouca, não. Semana passada eu recebi uma ligação de um tio de um rapaz que precisava passar e ele falou, né? Eu falei, como é que tá a pessoa, tudo, né? Ele falou assim, não, então, ele falou que o amigo estava tomando remédio, tomou o remédio, que ele quer parar de tomar o remédio. Né? E ele se matou. Tomou remédio e se matou. Complicado, né, gente? É uma situação, pessoas novas, né? É a judiação, né? E assim, as pessoas, a gente não é dó que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter dó, a gente precisa ajudar. Dó, pena, não vai ajudar. O que a gente precisa é ter iniciativa e ajudar essas pessoas de uma forma ou de outra, né? Lógico, se elas deixarem também, né? Tem coisa que não dá pra gente sair aí fazendo coisas que eles não querem que façam, mas a gente tem que ter o alerta, tá? Porque tem gente que pede ajuda e a gente não consegue ver. Então, assim, os riscos, eles vão, voltam, não tem jeito, né? A pessoa, né? O impacto é muito grande. O limite de apoio, né, da população aí, que nem tem gente que me procura e fala, doutora, o SUS está muito difícil, está muito demorado, né? Então, é porque é muita gente, né? E tem outras coisas que se agravam um pouco mais. Então, vamos tomar, né? Vamos observar e ajudar da melhor maneira possível que a gente puder, né? O que você puder fazer, né? É muito bom, né? Então, assim, a idade, gente, eu queria falar sobre a idade. É que, gente, depois do Covid eu fiquei um pouco mais lenta para falar, entendeu? Vocês veem que tem hora que eu dou umas paradas assim. Faixa etária, gente, dos 11 aos 19 anos. Essa é uma faixa etária, assim, que eu não vou... Olha, gente, eu prefiro não citar algumas formas, né, de como as pessoas estão tirando a própria vida, tá? Que estão se suicidando, né? Por quê? Porque eu acho que é muito pesado, né? Principalmente porque sabe que tem adolescente que vai assistir, né? E eu não acho legal, né? É bom a gente, né, evitar de falar as formas, né? Para disparar aí um gatilho aí de ideias, vamos colocar. Então, assim, olha, vou falar uma porcentagem. 63% são homens. 42% são mulheres. Olha que a taxa de homens são maior que a gente. Não é fácil. E aí, assim, eu até anotei aqui, mas eu não, né, para não seguir a ordem, mas as formas eu prefiro não falar, tá? Então, assim, esses são, né, a porcentagem ainda está sendo maior de homens do que de mulheres. De alguns tipos aí, as mulheres são mais, mas o homem
é bem mais que as mulheres, tá? Faixa etária dos 20 aos 59. 59% são homens, 40% são mulheres. Então, assim, são coisas que a gente precisa, né, acender a lamparina. A faixa etária dos 60 anos ou mais, acima de 60. 59% são homens e 40% mulheres. Estamos com uma taxa, assim, de homens, né, que estão tirando sua própria vida. Pai de famílias, a gente sabe que muitas vezes são porque perdeu o emprego, né, e outras coisas mais, né, gente? Não tem como, né? Isso são as metas que a gente viu que não tem como, que o negócio tá feio. Dicas, né? Eu queria deixar algumas dicas aí para vocês pararem, pensar e analisar, né? A pessoa que chega a esse estágio, não só esse estágio, gente, é no geral, tá? Qualquer depressão, qualquer depressão, frustração, tudo que se envolve a nossa saúde mental. Sempre pensa que deveria ter feito melhor. Sofre muito quando recebe críticas. Gente, deixa as pessoas criticarem. A sua história, quem faz é você, né? E essa parte, eu vou voltar na outra. Deveria ter feito melhor. Para de se cobrar tanto. Se você não fez, acha que aquilo você não fez melhor, então tenta melhorar no próximo que você for fazer. Eu gravei uma live essa semana e ela ficou de lado. Aí a filha, mãe, você não virou a câmera? Eu falei assim, eu tentei de um lado. Porque na hora que eu fui gravar, não é que nem daqui, que fica em pezinho. Ele ficou, né, na lateral. E aí eu falei assim, não, vai assim mesmo. Porque eu lembro que o meu professor falou assim, que você não tem que, né, ficar preocupado se vai dar certo, se não vai, se vão... os primeiros vídeos vão ser assim, né? Do lado, parecendo uma pirâmide e assim vai. Então, assim, não se importa com as críticas, né? Você recebeu crítica? Você só vai levar como crítica negativa se você quiser. Mas ela pode transformar em crítica positiva. Sim, você pode. Nós podemos tudo. Se julga muito quando erra. Gente, errar é humano. Você não pode persistir no erro, mas errar é humano. Tá? Coloca isso, escuta isso, guarda isso. Seja bem-vinda, Rebeca. Então, assim, tenta, né, agradar todos o tempo todo. Gente, cadê sua autoestima? Você precisa agradar todo mundo o tempo todo? E você? Enquanto você está preocupado em agradar o outro, e eu? Né? Não é ser egoísta. Não é ser egoísta. Sente-se culpado por qualquer coisa, por descansar, sente-se culpado por muitas coisas. Gente, para de se sentir culpado. Você não é culpado por causa do que o vizinho se suicidou, você não é culpado porque pegou fogo na casa do outro, você não é culpado, não. Ou se você achar, não, tem um pezinho ali com a culpa, eu agi errado, tenta consertar o erro, vai lá, faz, né, diferente. Faz de tudo para não discordarem de você. Olha a situação, gente. Né? Ou a autoestima demais, ou você tá tudo descontrolado. Equilíbrio emocional aí, ó, tá perdido. Então, assim, sente culpado quando não dá conta de algo. Não, você não tem que se sentir culpado. Você tem que ir lá e, como diz o outro, consertar, ver o que está acontecendo, né? Eu mandei vários aí, foi até minha cunhada que mandou pra gente, né, o link, né? Da Mira. E ela trabalha, eu mandei para várias pessoas, ela trabalha com essa parte financeira, né? E Mirna, lembrei, Mirna.
E ela, assim, você assiste o vídeo, ela dá cada paulada, ela dá cada bronca. Ela é evangélica, né? E ela dá cada paulada, gente, vocês precisam de ver, cada bronca nas pessoas. Gente, vocês vão acordar quando? Né? E a gente precisa acordar mesmo. Eu dou risada, eu falo, gente, né? É assim mesmo, a gente precisa de pessoas que, sabe, que te fala, acorda pra vida. Precisa acordar pra vida sim. Porque você vai esperar quando? Você estiver com 60 anos, que você estiver recebendo, né, o auxílio, a aposentadoria lá de R$ 1.000. E aí, como é que vai ser? R$ 1.000 faz o quê, gente, hoje em dia? Você vai sobreviver. Mas nós não podemos, nós temos que ter ganância. A ganância positiva. Aquela ganância onde você busca, eu quero mais. Sem pisar em ninguém. Você não precisa pisar em ninguém para ter uma ganância, não. Você precisa ser extraordinário para você. Você precisa ser transformador. E você consegue, gente. Todos nós conseguimos. Eu consigo, meu vizinho consegue, meu marido consegue, todo mundo, a família toda consegue. Só que você tem que acreditar, você tem que buscar. Se você acredita, tudo acontece. Pode ter certeza. Se eu quero, eu consigo. Se eu me amo, tudo fica mais fácil. Então, o processo de respirar, gente, respira, puxa o ar. Puxa o ar. Faz umas 3 vezes para o seu cérebro entender. Vocês acham que antes de fazer a live eu venho aqui, eu sento... Você fica nervosa? Fica, não tem jeito, você fica nervosa. Mas é acreditar. Sim, sempre. Gratidão. Eu só tenho a agradecer. G, seja bem-vindo. Eve, seja bem-vindo. Eu só tenho a agradecer, gente. Gratidão de coração, tá? Eu espero que essa live tenha ajudado vocês a parar, pensar e refletir, tá bom? E gratidão, bom descanso, tá? E ficam com Deus.